Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Matematicagem e no vídeo de hoje eu quero resolver com vocês uma questão que sempre quando eu dou para os meus alunos resolverem, eu posso confirmar para vocês com toda a tranquilidade do mundo que mais de 80% acaba errando essa questão. E você vai ver que é uma questão relativamente simples, só que você tem que ir contra a sua intuição. Então você vai ver quando eu ler a questão, a sua intuição vai te jogar para uma das alternativas, que nesse caso é a alternativa que é incorreta, beleza? Essa é uma questão que é sobre regra de três composta. Então, para que você entenda um pouco mais sobre esse desafio, você precisa entender regra de três composta. Então vem comigo. Se 10 galinhas botam 10 ovos em 10 dias, então quantos ovos 20 galinhas botam em 20 dias? Por que eu te disse da intuição? Quando você lê o seguinte, se 10 galinhas botam 10 ovos em 10 dias, então quantos ovos 20 galinhas botam em 20 dias? Você já vem na sua intuição e acha que é a alternativa A, 20 ovos. Mas não é assim que funciona. A gente vai resolver isso daqui por regra de três composta. E resolver uma regra de três composta é uma receita de bolo, beleza? Como assim? Você tem que ver quais são as grandezas que são envolvidas aqui nessa questão. Então a gente tem o quê? A quantidade de galinhas, certo? Então aqui a gente tem 10 galinhas que botam 10 ovos em 10 dias. Então quais são as grandezas? Galinhas que eu vou chamar de G, ovos que eu vou chamar de O, dias que eu vou chamar de D. Beleza. Agora a gente tem que analisar os dados aqui dessa questão. Então, por exemplo, a gente tem primeiro 10 galinhas botam 10 ovos em 10 dias. Quantos ovos 20 galinhas, então 20 galinhas, botam em 20 dias? Então, o que a gente quer saber é a quantidade de ovos. Então, o que você faz? Separa essa coluna e você vai fazer assim, ó, como se fosse uma fração. 10 sobre x. Agora você tem que analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Felipe, como que eu analiso isso? Você vai fazer o seguinte. Se eu aumentar uma grandeza, o que acontece com a outra? Aumenta ou diminui? Se as duas aumentarem juntos ou diminuírem juntas, é uma grandeza diretamente proporcional. Se uma aumentar e por consequência a outra diminuir, são grandezas inversamente proporcionais. É muito importante que você saiba esse conceito para resolver essas questões de regra de três composta, beleza? Então vamos pensar o seguinte, ó. Se eu dobro a quantidade de galinhas, se eu aumento a quantidade de galinhas, a quantidade de ovos vai aumentar também. Então são grandezas diretamente proporcionais. Então eu coloco a coluna de galinhas do jeito que está aqui. 10 sobre 20. Se eu tenho, então, aumento a quantidade de dias, eu vou ter mais ovos. Então, diretamente proporcional, deixa do jeito que está isso daqui. Beleza, então a gente tem que multiplicar a cruzada aqui. 10 vezes 10 é 100. 100x, certo? Que eu fiz essa multiplicação aqui, ó. Resolvi esse 10 vezes 10, que dá 100 vezes x. E aqui, 20 vezes 20, 400, vezes 100, 4.000. Corta os dois zeros. Então, teremos 40 ovos. Quando eu resolvo essa questão, me perguntam o seguinte, Felipe, mas por que não são 20? Porque nesse exercício a gente dobrou duas grandezas. Então ela vai 2 ao quadrado, vai quadruplicar. Seria 20 ovos se eu tivesse feito da seguinte maneira. Se 10 galinhas botam 10 ovos em 10 dias, então quantos ovos 10 galinhas botam em 20 dias? Só dobrei uma grandeza, o resultado dobra uma vez só. Agora, ó, se eu colocasse assim, se 10 galinhas botam 10 ovos em 10 dias, então quantos ovos 20 galinhas botam em 10 dias? Mesma coisa, só dobrei uma das grandezas, então o resultado final dobra. Isso porque são grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Quando a gente está se tratando, então, de grandezas inversamente proporcionais, por exemplo, velocidade e tempo, você não concorda comigo que se eu aumentar a minha velocidade, eu chego onde eu quero num menor tempo do que eu chegaria se minha velocidade fosse menor. Então aí, quando você dobra a velocidade, o seu tempo vai ser dividido por 2. Tranquilo? Então, para entender esse desafio, eu trouxe eles aqui para você para te mostrar isso sobre regra de três composta e também razão e proporção. Então, se você curtiu esse desafio das galinhas, não se esqueça de inscrever-se aqui no canal. A gente está com a meta de bater 6.000 inscritos, então conto com a ajuda de vocês, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.